noite, pessoal. Boa noite, 18º episódio. 18º. Com a nossa queridíssima, a nossa pediatra, pediatra, né? Dos nossos filhos. Isso. Desses meninos alérgicos, né? Vamos lá com vocês, doutora Ludmila Ribeiro, uma queridíssima. Boa noite, meninas. Um prazer estar aqui. Coincidiu, né, com as minhas férias e foi uma oportunidade muito boa e é um tema que eu sou apaixonada. Então, um convite muito importante para mim. Fiquei muito feliz em recebê-lo. A gente também tá muito agradecida. É uma honra ter você uma aqui, você não honra. sabe tanto. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, como a vida passa, vai passando e algumas pessoas marcam, né? Vocês duas, eu falo que quando eu cheguei e eu não tinha, né, nome, digamos assim, né? Ninguém me conhecia. A gente também é muito grato àquelas pessoas que depositaram um pouquinho de confiança antes da fama, né? Antes não de fama no sentido de ser conhecido na cidade, já ser, né? Ali eu estava no primeiro ano ainda que eu tinha chegado, os primeiros meses. Então, também tem muita gratidão de vocês que chegaram ali no consultório e indicaram, e a gente vai crescendo também pelo nosso trabalho, mas também por pessoas generosas que nos indicam. Você sempre mereceu, muito competente, né, Com amiga? certeza. Então, vamos lá, nós vamos falar sobre alergia, né? Intolerância alimentar, alergia alimentar. Tem diferença de alergia e intolerância? Conta pra gente o que é alergia alimentar. Tem muita diferença. E isso precisa ficar muito claro, porque são doenças totalmente distintas e doenças distintas são tratadas de maneira diferente, são conduzidas de maneira diferente. Tem muita confusão entre alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, né? Não existe alergia à lactose. É um termo, eu tenho alergia à lactose. Calma lá, né? Não existe alergia à lactose. O que existe é alergia à proteína do leite de vaca, que é diferente da intolerância à lactose. Para explicar, assim, eu não quero falar mediquês, então se eu falar mediquês, vocês me puxam, né? Não entendi, né? Vamos voltar aqui. Qual que é a diferença? Alergia alimentar é uma resposta mesmo do nosso exército de defesa que ataca o alimento, ele reconhece aquele alimento como estranho. Então, se eu sou alérgica ao leite de vaca, quando eu entro em contato com o leite de vaca, o meu exército, que era para me proteger, o meu exército de defesa, o meu sistema imune, né, a minha imunidade, ele reconhece aquele leite como inimigo e ataca. A reação alérgica, ela acontece, quase uma verdade absoluta, ela tem um ponto que é a reprodutibilidade. Os sintomas são reproduzíveis, independente da situação, do local, da quantidade. Então, se eu sou alérgica ao leite de vaca, à proteína de leite de vaca, e como um pão de queijo na minha casa, calor ou frio, ou em outro ambiente, ou eu como 2 pães de queijo, a reação, é uma reação que vai ser semelhante. Ela vai ter os mesmos sintomas, com o mesmo tempo entre a ingestão e o início dos sintomas, e então ela pode ser reproduzível. A reação vou falar idêntica no sentido de é um mesmo eixo de reação. Na intolerância, não tem mecanismo imunológico envolvido, não tem imunidade envolvida. Tem o quê? Uma desabsorção. A pessoa não consegue quebrar, não consegue digerir aquele açúcar, que a lactose é um açúcar. Então, a lactose, a frutose, né, as intolerâncias, a pessoa não consegue quebrar. É uma questão de... Nosso intestino fala que tem vários Pac-Mans, né, como um come-come, e essa pessoa que é intolerante à lactose, ela tem menos Pac-Man, né? Aqueles bichinhos mesmo come para quebrar. Então, sobra lactose no intestino e esse sobrar causa sintomas intestinais. E aí é outra diferença, né? Porque a alergia, ela pode dar sintomas em pele, respiratório e intestinal. A intolerância, os sintomas são puramente gastrointestinais. E outra coisa, a gravidade. A intolerância, a reação nem sempre é reproduzível. Então, se eu comer um pão de queijo, eu sou intolerante à lactose, não sou alérgica. Um pão de queijo, eu posso tolerar, eu nem passo mal. Mas se eu comer 5, talvez eu passe mal. Então, na intolerância, a quantidade tem relação direta com a gravidade e com a reação. E o tratamento, o prognóstico é totalmente diferente, porque a alergia alimentar,
O tratamento, no caso da alergia à proteína de leite de vaca, inicialmente o tratamento a gente pode falar mais pra frente, mas o tratamento é a restrição da proteína do leite de vaca. No caso da intolerância à lactose, a proteína do leite de vaca, ela pode continuar, inclusive a lactose, né? Aí é a quantidade, que isso é individual, né? Tem intolerantes à lactose que são muito intolerantes e precisam restringir um pouco mais, mas a maioria acaba tolerando pequenas quantidades de lactose, um pão de queijo, um alimento assado, né? Então, tem essa diferença também da quantidade, da restrição e do prognóstico, gente. Intolerância à lactose é um prognóstico, é uma doença que não é letal, é uma doença que não tem um potencial de gravidade, né, de mortalidade, diferente da alergia alimentar. E outra coisa muito que isso aí é até uma coisa que a gente precisa ficar atento, a intolerância à lactose em bebês. Veja, tirando raras exceções... Acontece? Então, é isso. Intolerância... Esse aqui é um recado importante. Intolerância à lactose. Em bebês, em crianças assim, até 1 ano, acontece pontualmente transitório. Transitório. Não é algo definitivo. Vamos lá. Meu bebê foi prematuro, né? O Felipe. Então, ele teve uma intolerância transitória à lactose, porque ele nasceu antes do tempo e não tinha tanto Pac-Man no intestino. Então, os prematuros, eles passam transitoriamente por uma intolerância à lactose. Começo, meio e fim. 40 semanas, quando ele completou 40 semanas fora da barriga, ele já não tinha nenhuma manifestação. Pós-antibiótico. Então, um bebê de 9 meses teve infecção de urinos, o antibiótico, ele matou a infecção, mas matou também todas as bactérias boas. E transitoriamente, ele pode ter intolerância à lactose. Mas a intolerância à lactose, essa que a gente fala mesmo de um diagnóstico definitivo, ontogenética, ela é característico de uma criança mais velha, na idade escolar, adolescentes e adultos. Não quer dizer que começa a manifestar depois de mais velho. Ela começa a manifestar mesmo depois de essa intolerância que, no caso, eu falo que uma coisa Nasceu com a intolerância ou adquiriu depois? A gente nasce com um gene. E, com o passar do tempo, esse gene, ele desperta. Então, você começa a ser intolerante à lactose. Eu fui agora, Ludmila. Isso. Eu tenho 2 anos que eu descobri intolerância. A intolerância ontogenética, ela é mais comum. Tanto que o nome, quando a gente vai ler, é intolerância à lactose do tipo adulto. Porque é mais característico que vai abrindo ao longo da vida. Que é diferente da alergia alimentar, que é muito mais frequente em crianças pequenas. Então, veja, eu falo que um bebê, uma criança de 1 ano, ele pode estar intolerante à lactose por algo secundário. Então, por algo primário, né? A intolerância é secundária a algo. Mas, eu tenho um bebezinho de 6 meses, ele foi diagnosticado, falaram que ele tem intolerância à lactose. Opa! Ele pode estar intolerante à lactose por algo que está gerando essa intolerância. Mas ela, como uma doença primária, é bem raro. É bem raro. Deu para entender? Assim, é raro. Muito. Bem. Doutora, em relação ao diagnóstico, vamos lá. Como que é feito? Quais são as primeiras tratativas em relação a isso, né? Passamos por isso, a gente sabe esse caminho, né? Pode ser que seja muito diferente criança para criança, mas a gente sabe o quanto esse início, entender realmente, meu filho tem alergia alimentar, ter esse diagnóstico fechado é muito complicado, mas como é feito? Qual que é a sinalização que você dá? Inclusive, qual que é o momento de entender, é no pediatra alergista que eu preciso levar? A primeira coisa, assim, do diagnóstico, acho que precisa ficar muito claro, alergia alimentar, a primeira coisa é uma história clínica bem construída. Gente, eu sei que isso é para tudo, né? Mas para alergia alimentar, a história clínica, ela precisa ser muito bem construída e contada para quem sabe. Porque não adianta você contar algum sintoma para alguém que não tem know-how, para alguém que não tem... eu falo que quem não sabe o que está pesquisando nunca vai encontrar. É a resposta. Então, é contar a história para quem sabe alergia alimentar. Esse é o primeiro ponto. Porque a pessoa constrói. Então, quando fala, eu tenho alergia alimentar, na minha cabeça já Você vem. fica assim, né, doutora? Eu já tenho, né? A gente já tem assim. Mas quais os sintomas apresentados? Quando que foi a última ingesta? Qual é o alimento relacionado? Quando come? Quanto tempo depois acontece?
houve exposição novamente, qual a reação que aconteceu? Fora isso, então a gente tem, eu falo, contar a história para quem sabe de alergia alimentar, né? Para quem domina o tema. Depois de uma história muito bem construída, exame físico, tudo que tiver de foto, né? Isso é muito importante. Podem ser indicados exames complementares. Aí é um alerta importante. Outro, né? Na alergia alimentar, existem vários tipos de alergia alimentar, mas somente na IgE mediada, o exame vale para o diagnóstico. Então, existem alergias alimentares que os exames de alergia vêm todo negativo, porque isso depende do mecanismo da alergia. Então, as alergias IgE mediadas, os exames complementares são complementares, mas são muito importantes para fechar o diagnóstico, o prognóstico, a evolução desse paciente, até como que a gente vai caminhar. Agora, a dosagem de IgE, gente, que é aqueles exames de sangue de alergia, e do teste na pele, IgE para leite, para ovo, para soja, enfim, para as alergias IgE não mediadas, elas não têm valor no diagnóstico. Então, existe alergia alimentar, onde o IgE ele está negativo, isso não exclui alergia alimentar. Então, uma boa história, porque aí entra. Vamos dar um exemplo muito, acho que talvez em casa seja o que todo mundo conheça alguém. Eu tive um bebê, estava em aleitamento materno exclusivo, e com 1 mês esse bebê começou a ter assadura, sangue nas fezes, diarreia e irritabilidade. Eu fui no fulano e contei isso, e ele pediu um exame de pele. Ele pediu um prick, ou pediu um IgE para leite e veio negativo, e então me falaram que não era alergia, mas o meu bebê não melhora. Ele continua sangrando, ele continua com raja de sangue, ele continua com diarreia. Qual que foi o problema ali? Foi na hora da construção, era uma hipótese de uma proctocolite, né, de uma alergia não mediada. Os exames de IgE não serviriam para o diagnóstico. Então, a gente tem que saber onde a gente está, qual o caminho, né? E terceiro, então, uma boa história construída, exames quando necessários e saber interpretar o exame, né? Eu falo, não pedir uma... Gente, eu vou comentar uma coisa hoje, a gente hoje tem programas, né? iClinic, Memed, enfim, eles geram protocolos de pedido de exame. Você dita ali alergia, é um protocolo, mas eu falo, ok. Isso, a gente sabe interpretar? O resultado positivo, o resultado negativo. Então, o exame de alergia pode ser solicitado em algumas situações específicas para diagnóstico, né, nas alergias IgE mediadas, mas não serve para alergia IgE não mediada, e para as mistas precisam ser considerados, né? Precisa ter um olhar mais crítico. E terceiro, o teste de provocação oral, que é o padrão ouro. Vocês me perguntarem qual que é o padrão ouro, teste de provocação oral. Algumas alergias, por exemplo, se hoje vocês chegassem no meu consultório e dissessem que o filho de vocês tomou um leite e, no mesmo instante, teve um empolamento no corpo todo, ele teve falta de ar, tosse, rouquidão, tiveram que fazer adrenalina, ele teve anafilaxia, eu peço um exame de sangue, vem o IgE para leite positivo, o diagnóstico está firmado. Mas, em outras alergias, e aí, até o exemplo do bebezinho que sangra, que raja de sangue nas fezes, assadura, enfim, o teste de provocação oral é mandatório para diagnóstico, gente. Isso é muito importante, muito, muito. Por quê? Para evitar restrição desnecessária e diagnósticos errados. Por quê? Pior do que ter um filho com alergia alimentar é achar que tem alergia, não tem, é outra coisa. E eu vou dizer que a gente já pegou de tudo. De tumor cerebral, sendo conduzido como alergia alimentar, que era vômito. Então, isso é muito sério. Assim, se eu for deixar uma mensagem final, o diagnóstico de alergia alimentar, essa primeira etapa, ela precisa ser seguida. Porque o que é alergia alimentar é alergia alimentar. O que não é alergia alimentar é outra coisa que não está sendo tratada. Então, nas alergias IgE não mediadas, principalmente, então, na proctocolite, é muito importante que se faça o teste de provocação. Então, vou pegar aquele exemplo ali do bebê que eu acho que vai ficando mais... Estava em aleitamento materno exclusivo, um bebezinho de 1 mês, começou a ter raja de sangue nas fezes, começou a ter diarreia, começou a ter assadura. Fez um exame de sangue, veio negativo, a gente já viu que a IgE não mediada, isso não invalida, né? Não exclui o diagnóstico. Então, eu propus para aquela mãe uma restrição da proteína leite de vaca via leite materno. Então, ela fez a restrição por 4 semanas. O que eu espero nessas 4 semanas? Que os sintomas melhorem e que a criança estabilize. Passado 4 a 6 semanas, eu faço o quê? O teste de provocação, voltando esse alimento para confirmar ou excluir. Melhorou. Pode ter sido coincidência. Pode ter sido maturidade do organismo. Ele pode ter um divertículo de Meckel e esse divertículo ter parado de sangrar. Doutora, licença, mas e aí a gente se prepara para o pior também? Nesse caso, o teste de provocação é o padrão ouro para diagnóstico.
Mas, de acordo com o tipo de alergia, ele vai ser programado com o alergista. Então, onde vai ser feito, quando, qual a melhor situação. Mas, especificamente na proctocolite, que é esse bebê que tem raja de sangue nas fezes, ou um bebê com doença do refluxo, principalmente aqui, doença do refluxo, constipação intestinal, que é o intestino preso, e essa proctocolite, que é o bebê que sangra, que tem assadura, que tem irritabilidade, esses 3, o teste de provocação para diagnóstico, vou dizer que é quase imperativo, com raras exceções. Para quê? Uma constipação que você está investigando, que você tem uma hipótese, tem uma associação de alergia alimentar. Se não é pela alergia alimentar, o que está causando essa constipação? Então, é preciso confirmar ou excluir. Nas IgEs mediadas, que é a anafilaxia, basta uma história clínica bem construída e ela é compatível com o exame de sangue. E nas mistas, que é esofagite eosinofílica, enfim, que já entra algo bem mais específico, o diagnóstico, por exemplo, esofagite eosinofílica, o diagnóstico só fecha com endoscopia. Só para vocês entenderem, assim, que eu falo que alergia alimentar é um cesto. É igual dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça, você tem dor de cabeça, você tem dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça porque eu não bebi água, você porque, né, enfim, tem enxaqueca, e você tem dor de cabeça porque não usou óculos hoje ou não comeu bem. Então, é alergia alimentar. Eu falo, eu tenho alergia alimentar. Eu falei, mas qual doença você tem? É um saco, e ali a gente vai tirando várias doenças, e os diagnósticos são diferentes das doenças. Entre elas, a gente tem uma forma de fazer diagnóstico diferente, mas o básico bem feito é minimamente uma história bem construída, exames quando indicados e o teste de provocação nessas 3 condições, doença do refluxo, constipação e a proctocolite, eu diria de forma geral que é imperativo. Para que não passe como um falso diagnóstico, não é alergia alimentar, e aí a coitada da mãe, outra coisa que acontece, ali, que é? A criança continua sangrando, ao invés de confirmar ou excluir e fazer os testes de provocação, a dieta vai só somando. Então, a mãe chega com uma restrição de leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanha, peixe, e a criança... corantes. E aí só faltou esse que você fala, no meu caso, tá? E aí a criança continua com os sintomas. Exato. Então, ali faltou... Eu falo, nesse momento, faltou o quê? O teste de provocação para confirmar ou excluir cada alimento que foi restringido. Entende? Quais são os alimentos que mais causam a alergia alimentar? Eu falo que a gente tem um grupo, assim, hoje são vários, qualquer alimento é potencialmente alérgico, mas leite, principal, ovo, né? Leite, ovo, soja, trigo, castanhas e amendoim, e peixes e frutos do mar. Aqui no Brasil também, apesar que a gente tem poucos estudos epidemiológicos nesse sentido, banana é frequente, e mandioca também, porque é algo bem regional. Então, é algo que a gente vê muito aqui no Brasil. Doutora, vamos entender um exemplo de uma amiga, sabe? De uma amiga. Eu sei essa amiga. Ela teve lá no meu consultório esse dia. Então, o filho teve contato com o ovo, num primeiro momento ali entenderam que poderia ser, sim, uma alergia alimentar ao ovo, e na semana seguinte, o filho teria que se vacinar, né? Teria que vacinar. E aí, como que essa mãezinha tinha que ter conduzido essa situação? Então, alergia alimentar e vacinação. Não justifica não vacinar, eu vou completar a frase, mas em nenhum momento é para pegar uma caneta preta e vermelha e riscar em cima de uma vacina, nunca fazer a vacina, paciente alérgico. Depois eu posso chegar no rotavírus, mas de forma geral... não tem uma contraindicação absoluta de nenhuma vacina em paciente que tem alergia alimentar. O que a gente vai precisar decidir? Onde esse paciente vai vacinar, como esse paciente vai vacinar, quando e se precisa ou não fazer teste com a vacina. É isso. Então, calendário de criança alérgica, que tem alergia alimentar, ele pode e deve ser um calendário atualizado, mas com segurança. Veja, nessa situação que a mãe ainda vai passar por um diagnóstico, talvez atrase um pouco. Hoje mesmo, eu estava no hospital fazendo um teste de provocação de uma criança que teve anafilaxia ao ovo. Ela teve anafilaxia ao 6º mês com o ovo, e a mãe, muito orientada, ela já tinha feito a vacina de gripe e a vacina de tríplice. Mas a febre amarela, que tem o maior risco em pacientes com anafilaxia, estava atrasada. A menininha está com 1 ano, a vacina de febre amarela é com 9 meses, mas é um atraso
é um atraso que tinha começo, meio e fim. Controlado, né? Isso, que ela estava em um momento, a gente estava aguardando o teste de provocação para vacinar em um momento oportuno. Né? Não é assim, reagiu, vai lá e vacina de qualquer jeito. Não é isso, né? Mas ter alergia alimentar, o que eu oriento? Mas eu não sei, eu não tenho especialista, o que eu faço? Gente, não deixa o calendário atrasar por conta disso. Até investigar, todos os regionais têm os CRIs, né? O Centro de Imunobiológico, e lá tem um alergista fica em observação, que fica né, à disposição de todos que têm alergia alimentar e precisam ser vacinados, né? Olha, então, a Melina foi vacinada isso, lá. aqui a gente tem aqui em Com Goiás, né? Eu observação. criei lá no materno, que é uma querida, né? Que é uma alergista super querida. Então, basta você ir e eles vão... Tem o agendamento, né? Que faz antes, isso. avisa, olha, minha filha é alérgica, eu tô indo. A ovo, enfim, e aí eles vão fazer. Então, se ainda está em investigação, com o pediatra ainda não conseguiu, às vezes, chegar no especialista, como que vai ser guiado essa vacinação? A gente pode, né, ir no CRI, que tem todas as regiões, né? Aqui no nosso é Goiânia, para que o calendário vacinal não atrase, né? Então, para ovo, a gente teria aí a febre amarela, que a gente precisa em pacientes com anafilaxia. A gente precisa avaliar se precisa fazer teste com a vacina e se essa vacina precisa ser fracionada. Veja, em nenhum momento que eu vou falar que não é para vacinar, não é isso. É sobre quando, onde e se vai fazer teste ou fracionada. A de gripe e a tríplice para ovo, ela é segura, não precisa de nenhum cuidado a mais. Veja, todo serviço de vacinação, a gente tem todo o protocolo de consultório, né? Então, o serviço, se é para vacinação, ele já é um consultório minimamente nível 2, nível 3 ali, né? E aí ele precisa ter uma equipe treinada, porque há o risco, gente, de reação adversa à vacina. Vocês estão entendendo? Não. Então, independente de alergia. Isso, pronto. Então, o paciente ele pode ser vacinado em um serviço seguro, onde ele vai ser deixado em observação como qualquer outro imunobiológico deveria ser deixado. Vocês estão entendendo? Então, gripe e tríplice, beleza, liberado em paciente com ovo. Agora, pacientes, gente, anafiláticos, gravíssimos, que reagem até ao cheiro, precisam ser um pouco mais avaliados pelo alergistas, onde vai ser feito realmente essa vacina, mas em nenhum momento vai deixar de ser vacinado por isso. E o leite, a tríplice viral da Serum, que a gente faz com 1 aninho. E aí, atenção, para quem faz no SUS, né? Para quem tem alergia mediada, anafilaxia, aí a gente faz um relatório e pede de outra marca, Fiocruz, enfim, né? Também a gente não vai deixar de vacinar. E a hexavalente da GSK também tem proteína do leite de vaca. Mas isso, eu falo que isso é muito prático, assim, né? Dentro do meu consultório, assim, eu faço isso, assim, de uma maneira muito prática. E o recado acho que o recado geral tem alergia alimentar? Buscar o diagnóstico adequado e não deixar de vacinar por alergia alimentar. O que o alergista vai decidir é o melhor momento e a dose, como vai ser feito. É isso, é basicamente isso. Até te perguntei, porque essas mães de alérgicos, elas costumam ficar doentes juntas, né? A gente estava conversando antes aqui sobre isso. E ainda encontra, né, uma pessoa que risca e fala, nunca vacinar em cima de uma febre amarela. E aí, você fala, mas tá escrito aqui de vermelho, nunca vacinar a febre amarela. Não, o menino já comeu ovo, e essa amiga, ela ainda tem medo da vacina. Porque, não justifica, um trauma. Isso, mas fica, né, aquela orientação. Eu falo aquela caneta vermelha ali, riscada, nunca vacinar. Exato. Né? E aí a gente fica assim, meu Deus, vai... Assim. Da mesma forma, essa questão de generalizar todos os alimentos ali, querendo dar um diagnóstico muito precoce, né, doutora, em relação a alergias, e restringe um monte de alimentos que não tem. Não precisa. Não precisaria restringir, né? A restrição... Quando faz isso com a mãe também alimentando, né? Todo mundo adoece. Todo mundo adoece. Eu brinco que eu falo assim, prescrever dieta, restrição é muito fácil. Eu faço isso em 1 minuto. Ana, do leite, da soja, do trigo, eu vou te dar aqui uma cartilha, restringe tudo e volta daqui 2 meses. Mas não é só sobre isso. Não é sobre restringir, porque restringir é fácil. Gente, é muito fácil para eu tirar tudo. É um padrão de vida que está sendo alterado. Aí eu falo, além da restrição, a restrição desnecessária, ela vir com várias consequências. Sim, gente, seletividade alimentar, a criança, por vezes, fica com medo do alimento. Então, tem muita seletividade alimentar, tem desnutrição, tem carência, tem o medo. A escola, além disso, tem o que eu sempre falo. E a outra doença que não está sendo tratada, porque se não é alergia alimentar, é outra coisa. Exato. E só a gente que está lá no consultório sabe quanto diagnóstico que a gente chega. Eu falo que é mais fácil fazer o diagnóstico do que desfazer. Desfazer é muito difícil e, por vezes, a gente vê por trás uma doença mais grave.
Eu brinco que na proctocolite, né, que é aquele bebezinho felizinho, sorridente, que ganha peso, mas que sangra, que tem assadura, eu falo, se eu pudesse escolher qualquer alergia, com certeza eu escolheria a proctocolite, né? Ou se eu pudesse escolher qualquer doença, eu escolheria a proctocolite, porque é uma doença começo, meio e fim, é algo transitório, e de diagnóstico diferencial, a gente tem, todos os diagnósticos são bem piores, né? Então é isso, né? A alergia tem crescido muito, é quase uma epidemia, literalmente, mas a gente tem que tomar cuidado com o superdiagnóstico, porque é também um problema. Com certeza. E dura para sempre a alergia? Na maioria das vezes, não, né? Aí a gente tem 3 tipos, assim, acho que no início eu falei, mas a gente pode dividir a alergia em 3 mecanismos. Isso é muito, muito importante para até a gente falar do diagnóstico e também desse prognóstico. A alergia não mediada, geralmente são sintomas gastrointestinais. A gente tem a FPAS, a enteropatia, a proctocolite, a doença do refluxo. Nesses casos, elas são transitórias. Eu brinco com os meus pacientes, quando eu morava em Brasília, a história era outra, mas aqui é igual quando a gente vai para Morro Agudo. A gente vai para Morro Agudo, a gente não vê o morro. Em algum momento, a gente vai chegar no Morro Agudo, né? Porque aí a gente tem que regionalizar a piada, né? Mas a gente sabe que a gente vai chegar e tá vendo ali, mas a gente não sabe quando. Então, na IgE não mediada, a gente está percorrendo o caminho, a tolerância vai chegar, a gente só não sabe a quilometragem. Uhum. Nas IgEs mediadas, que é aquela anaflaxia, urticária, né, angedema, que fecha a garganta, que empola o corpo, elas podem ser um pouco mais persistentes, sim, e algumas são para o resto da vida, na maioria das vezes, como camarão, castanha, amendoim. A alergia IgE mediada ao camarão, por exemplo, a literatura relata menos de 3% da pessoa deixar de ser alérgico, né? A IgE mediada. Castanha também? Castanha, só cerca de castanha e amendoim, 20% deixam de ser alérgicos com o tempo. Na IgE mediada, né? Na IgE não mediada, a tolerância chegará. Agora, na IgE mediada, não. Entendi. Não sempre, né, gente? Assim, né? Sim. Leite, soja, ovo, na IgE mediada, a tolerância chega. Agora, castanha, amendoim, frutos do mar, camarão. Doutora, por exemplo, eu sou alérgica a camarão, né? E provavelmente será pro resto da vida. Não, sim, eu já estou conformada. Já estou, né? Isso seria um ponto de atenção? Por exemplo, tem alguma ligação os meus filhos serem alérgicos também a camarão? Não diretamente. Não diretamente. Eu sou alérgico ao camarão e meu filho tem um risco direto de ser alérgico ao camarão. Mas vieram com outras alergias. Isso. Aí o que aumenta? Eles são crianças de alto risco para alergia. Para Tem alergia. o gene Ele tem um gene né? ali. Mas pode ser asma, pode ser rinite, pode ser alergia alimentar, pode ser dermatite. Não necessariamente alergia alimentar é a mesma alergia que você apresenta. Então, por exemplo, lá em casa é semelhante. Minha mãe tem asma, rinite alérgica, minha irmã tem dermatite atópica, rinite alérgica, eu tenho asma, rinite alérgica, meu filho tem alergia. Então, vai muito passando histórico, isso, né? Mas, lógico que o gene e o ambiente, eles se interagem, né? Então, não necessariamente todos os meus filhos vão ser alérgicos, mas... A gente já risco quer aumentado. rotular, né? A Melina nasceu alérgica ao ovo, quando o Antônio nasceu, eu falei, ai meu Deus, o menino vai ter também. Só que ele teve a castanha, e é diferente. E é diferente. Mas Então, tem o genezinho tem ali o da alergia. ali, ó, pra despertar, mas talvez Eu ele não tô desperte. avisando, tô aqui, ó. Tô aqui. Não, Oh, meu Deus. Menino tem medo de comer até Nutella. Tem Nutella? Se tiver, ele não come. Ele empola todinho. Morre de medo. E é grave, né? A reação IgE mediada, né? A gente volta ali na intolerância, né? É importante a gente dar nome aos bois, né? Porque isso muda tudo com relação ao prognóstico, à restrição e tudo mais. Doutora, e não tem uma receita pra gente falar assim, meu filho 1 nasceu com alergia. O que eu vou fazer pro meu filho 2 e o terceiro não nascer com alergia? Assim, tem algumas mães que perguntam isso. Foi culpa minha? Foi algo que eu fiz, né? Eu te perguntei isso. Eu sou a mais nem lembrava, lembrava, né? Eu poderia ter feito algo que houvesse uma prevenção completa. Não, a gente tem fatores que aumentam o risco, fatores que diminuem o risco. Mas mesmo se você fizer tudo que diminui o risco, isso não exclui, né? E não exclui, e você não tem uma prevenção completa, certo? E aí eu vou colocar aqui o que aumenta e o que diminui o risco, né? De alergia alimentar. O que aumenta o risco? Cesariana. O que diminui? Parto normal. O que aumenta o risco? Eu sabia, não também. tinha ideia disso. Porque, na verdade, alergia alimentar tem muito a ver com genética, ambiente e trato intestinal. Então,
nós temos uma melhor colonização do trato gastrointestinal do bebê quando ele nasce via parto vaginal. Sim. É por isso. Então, é um eixo, né? Eu falei um eixo. Ambiente, gene, imunidade e trato gastrointestinal. E aí, a cesárea e o parto normal é por isso. É por colonização. É porque a via de parto, ela faz um intestino mais bonito, uma flora mais bonita. É por isso. Além do que, no parto, assim, na maioria das vezes a mulher já infunde antibiótico, né? Na cesárea. Sim. Então, tem todo o uso de antibiótico pré-natal e depois que o bebê nasce. A criança, tem anestesia, né? Também tem a ver? Ou não, é mais a questão do antibiótico mesmo. A criança usar ou a mãe usar. Sim. Então, aumenta o risco. E aí, o contrário é não usar, né? Ou evitar a automedicação de antibiótico, né? E alimentação. Isso é bem, bem denso mesmo na literatura. Quanto mais alimentação rica em fibra, rica a ingestão de ômega durante a gravidez, alimentação com muita fibra, com alimentos fermentados, com uma alimentação saudável variada, ela é um fator de proteção, tanto para a gestante, variado, tá, gente? Não é restrição de prevenção, isso não tem nenhuma indicação, quanto da criança. Então, a criança, uma vez que ela começou a alimentação complementar, a alimentação ela vai idealmente variada e não atrasar os alimentos alergênicos na introdução da criança, certo? Então, não tem indicação, por exemplo, uma criança alérgica ao leite, eu deixar de introduzir o amendoim acima de 1 ano. Isso aumenta o risco dele ser alérgico. Então, aqui a gente está falando da dieta, então alimentação saudável. Quanto mais fast foods, né, maior o risco de alergia alimentar. Vitamina D. Isso é um pouco, não é consenso, mas crianças que nascem em regiões que não tem sol e nascem na época do inverno, aí a gente vê as incidências, têm maior risco de alergia alimentar. Então, o ideal é que a gestante tenha todo um segmento com a vitamina D normal. Não estou falando de hipervitaminose D, tá, gente? Não é pra, né? É a vitamina D. É pra superfaturar. Não precisa superfaturar. É uma vitamina D o quê? Normal, adequada. E que a criança também tenha uma vitamina D adequada, que a baixa pode estar associada ao aumento de risco, né? E a teoria da higiene. Talvez seja há uma epidemia de alergia alimentar hoje, né? Eu acho que todo mundo tem um alérgico ou conhece alguém. E não é só por superdiagnóstico, realmente é alergia alimentar. Talvez pela nossa alimentação, muito fast food, né? Uma alimentação realmente... Mudou muito os padrões, né, antigamente doutora? não se falava em alergia, né? Da nossa época pra trás, nossos gente, pais, vamos lá, né? McDonald's, né? A gente nem tinha isso, né? Se perguntar pra minha mãe, eu ia falar assim, minha filha, né? Então... Realmente. Esses dias eu tava vendo até um vídeo. Pedir uma pizza, pedir um sanduíche, pedir. Assim, isso não. Né? Isso é muito. É o simples que nós temos. Isso, é o simples. Pronto. O mais rápido, normal, é esse. Os skinnies. Muito fácil, né? Então, isso é de fácil acesso. E é gostoso hoje. também, né? Sim, né? Então, a alimentação mudou muito, então isso aumentou muito. E a questão de higiene excessiva. E aí eu falo que é a diferença entre você ter o seu filho ali limpinho, arrumadinho, mas o excesso da limpeza, né? Que é a teoria da higiene. Que é aquela criança colocada em uma bolha. Isso também aumenta o risco de alergia. Então eu falo que é a sujeirinha do bem, né? A bendita vitamina S. Né? Hoje eu tava lá 1 segundo... Eu fui limpar a mesa, o Felipe pegou o pano de pia e colocou na boca. Vitamina S, tá tudo certo. Vou colocar no nariz de palhaço, que ele estava esterilizando as coisas dele, né? Então, assim, deixar a criança ir pro chão. Isso é saudável, né? Colocar gente, na eu não tô falando da sujeira, você entende? Assim, não é porqueira. Sim, lógico, lógico. Gente, sentar numa grama. Claro. Nós vamos sentar e chorar, porque o Felipe pôs o... Isso. Né, aí eu ri e falei, pelo amor de Deus, eu coloquei meu nariz de palhaço, que eu estava esterilizando uma madeira dele. Aí eu falei, não, meu filho, pelo amor de Deus, um pano sujo lá da pipa, e tá tudo certo, gente. Então... A pediatra falou, gente, cata vitamina essa dica. Cata essa dica. Então, se aquela criança é muito álcool em gel, álcool, limpa a mão, lava a mão, dá o banho, o pé. Ela precisa, o contato com a natureza, o contato com fazenda, né? Os trabalhos que fazem, o contato com animais de estimação precocemente, isso previne também, diminui o risco, né? Não vamos falar, diminui o risco de alergia alimentar. Ao contrário, o excesso de higiene aumenta o risco de alergia alimentar. Então, você falando nisso, doutora? Eu com meu nariz de palhaço também, que eu tenho né? Eu tenho vários na casa. A gente fez o teste lá da mel, alergia, né? A doguinho e tudo. Inchava o olho, que ficava verdade. Assim um negócio, né? Coisa. A menina ganhou um cachorro, né? Ai, a gente, né? A gente foi um nariz de palhaço. Mas, doutora, eu senti que melhorou.
Não é que talvez ela também não tenha um contato de ficar dormindo com o cachorro, né? Mas isso ficou bem mais leve, bem mais tranquilo. Isso se deu pelo contato? Isso passou a ser normal? Pode, nas alergias por ácaro, mofo, poeira, o raciocínio é um pouquinho diferente, mas pode ter acontecido realmente dela ter adquirido tolerância. Na verdade, as vacinas, aí eu não tô falando de vacina de imunoterapia de alimento, tá? Imunoterapia de pelo, enfim. Aquelas de gotinha, né? Que a Melina é mais ou menos isso, né? Quando a gente faz a imunoterapia, é como se todo dia para ácaro, mofo, poeira, pelo, pena, né? É como se todo dia a gente abrisse um pouquinho o armário e desce um pouquinho, né? Mas isso é controlado, né? Então, ou pode ser realmente que a sensibilidade dela tenha melhorado com o crescimento. Pode ter acontecido. Que é diferente da... Mas é muito bom, é muito bom, né? Essas vacinas. A Melina fez só a primeira sessão, a primeira fase, né? Primeira fase. A imunoterapia quatro aeroalérgeno, né? Que é ácaro, mofo, poeira, barata, enfim. Ela é extremamente eficaz. Nossa, mandar um caminhão lá pra casa? Boa, a gente vai, né? Mas vai, né? Infelizmente, só existe imunoterapia nesse sentido manipulada, né? Oral para aeroalérgeno. Para amendoim nos Estados Unidos está começando e para outros alimentos a gente fala em imunoterapia, mas é um protocolo de sensibilização com o próprio alimento, né? Então isso é muito cuidado. Cuidado com se te venderem uma vacina para alimento. Que vai resolver seu problema. Isso, entende? Então, tem alergia alimentar e eu vou mandar fazer uma vacina para o ovo para o seu filho deixar de ser alérgico. Calma aí, né? Isso não existe, não existe, né? A gente tem protocolos, a gente pode falar sobre isso, mas vacina como a imunoterapia, né? Nossa, eu achei muito eficiente, muito bom. Alergia a ácaro, né? A Melina tá muito boa, graças a Deus. A gente fez a imunoterapia sublingual para o ácaro, né? Doutora, hoje, lá no seu consultório, se a gente, né, o pacientinho que já está com você, porque essa agenda é super lotadíssima, esse pacientinho que já é seu, ele pode fazer esse tratamento de forma segura com você. Vocês têm o laboratório lá, né? As imunoterapias para aeroalérgenos, né? Elas são prescritas de acordo com a alergia do paciente. Eu falo que faz imunoterapia quem pode e não quem quer. Então, às vezes vem, doutora, mas eu queria fazer aquela, né? Vamos lá, aquela vacina que a Melina, que a mãe dela falou que foi muito boa. Mas às vezes o paciente não tem indicação, ele não tem exame, ele não tem status para responder bem. E aí, uma vez indicado, que é personalizado para aquele paciente, são laboratórios, então a gente trabalha, tudo bem, né? Aqui a EPI, que é internacional, que é uma das... atualmente é a mais segura aqui no Brasil, a FDA também. Então, são as duas que a gente trabalha e são laboratórios de São Paulo, a gente manda manipular e ela vem especificamente para aquele paciente. Entendi. E tem todo o cuidado, né? Sim, menina, foi uma luta com aquele negócio. Eu ia viajar e não pode sair do gelado, ele tem que ficar gelado. Aí eu andava com a caixinha de isopor pra cima e pra baixo. Tem uma vez que a gente foi pra Aruanã. Eu esqueci esse negócio lá, eu tava na metade do caminho. O que eu fiz? Voltei, lógico. Voltei pra buscar. É um tratamento. Como que esquece? E é um tratamento todo caro, dia, né? É um tratamento longo. Eu falo caro, gente, no sentido assim, nossos filhos a gente não pesa isso. Claro. Mas com certeza. É um tratamento que vale a pena. Que vale muito a pena. Mas eu falo, precisa ser bem indicado. Porque quem tá assistindo aqui, com certeza, também vai conhecer alguém que fez e talvez não tenha tido efeito. Por quê? Possivelmente porque ela não foi não teve o cuidado, bem indicada. Né? Talvez a sensibilização não se avaliou direito, indicou sem ver sensibilização, e aí o paciente usa água, né? E não medicação. Entendi. Doutora, nós a podemos gente entrar um pouquinho no pessoal? Para asma e rinite, né? Tá tudo misturado, mas certo, mas né? tá tudo falando de menino. Entenderam, né? A gente saiu de alergia alimentar para imunoterapia oral aqui, ó. Sublingual, aliás, né? Nem oral, gente. Misericórdia. Imunoterapia sublingual para ácaro, para amor. Doutora, nós podemos entrar aqui um pouquinho no Felipe? Pode. Pode? Delícia. Como é que foi a sua experiência? Você pode compartilhar um pouco com a gente? Então, até chegar onde ele também, né, é um alérgico, mas sim, em construção todo dia, né? Minha gravidez foi bem tranquila desde o início. Trabalhei até esses dias. Eu atendi uma paciente, o Felipe nasceu no domingo. No domingo. Eu atendi uma paciente que eu atendi na sexta-feira. Mas é porque eu tava
bem, entendeu? Eu tava acompanhando que você tava super bem, mas sabe? eu estava bem Na repouso reta em casa. final, você tava ótima. Eu estava bem em casa. Mas Nossa. assim, eu estava em teleconsulta, né? Mas é porque eu tive uma ameaça de trabalho de parto prematuro e fiquei em repouso. Mas era um repouso mesmo de perna pra cima, mas, né, teleconsulta a gente usa, né, o cérebro, né, gente? Então tava tudo certo, achava que eu estava, né? E aí, na sexta pra sábado, foi ameaça de trabalho de parto prematuro. Ele tava com 32 semanas. E, então, puramente por uma questão de UTI, né, que é uma cidade, graças a Deus, a gente tem excelentes médicos, mas caso precisasse, seria muito estressante eu ficar, né, parida e deslocá-lo, né, para Goiânia ou para Brasília. Então, a gente preferiu ir para caso ele precisasse, a assistência não era para mim, e a gente já tivesse um serviço onde tivesse a UTI. E assim foi feito. No sábado nós fomos para Goiânia e tudo bem. No domingo as contrações tinham passado, eu falei, beleza, acho que a gente vai para casa. Só que aí eu cochilei um pouco, acordei e falei, tem alguma coisa errada. Minha bolsa estourou com líquido meconial. Era mecônio, é cocô, quando o bebê faz cocô dentro da sua barriga, só que ele era muito pequenininho, ou seja, ele estava em sofrimento fetal. E aí a indicação de cesárea de urgência mesmo. Então eu fui para cesariana. Nessa hora, eu falei, como a gente conhece, né? Assim, eu falei, meu Deus, vai nascer com síndrome de aspiração meconial? Será que vai nascer bem? Será que vai nascer parado? Será que vai nascer... Nessas horas é melhor você ser leigo, né? Você não entender. Porque na hora que a bolsa rompeu, eu olhei, eu falei, nossa, o que é isso verde? Assim, eu sabia que eu falei, não acredito, tem mecônio. Ele tá em sofrimento fetal. Eu falei, desde quando? E desde que dia? Será que ele vai ter aspirado? E aí, quando o obstetra tirou, foi plantonista, enfim. Quando ele tirou e eu olhei, eu vi que não tinha impregnação, porque o mecônio, ele é verde, então ele não estava impregnado. A pediatra acionou. Aí eu olhei, eu falei, gente, ele não está impregnado de mecônio. Então, graças a Deus. E já chorou, enfim, mas nos vídeos, dá pra ver, assim, um segundo depois, o desconforto respiratório gritante, assim, sabe? Ele vem e aí você já vê o desconforto aí na sala de parto mesmo, ele já foi acoplado no CPAP, né? No CPAP bolha, que a gente chama. Então, assim, o pediatra ainda foi eu falo, até acolhedor, no sentido, assim, não colocou a vida dele em risco de maneira alguma, mas deixou eu vê-lo, né? Mas viu, a gente precisa colocar. Aí ele acoplou dentro do centro cirúrgico, eu já vi ele acoplando no CPAP bolha. E assim, ficamos na UTI por 10 dias, né? Por 10 dias. E aí foi um processo. Mas uma das coisas que eu também aprendi ali na UTI é que era muito ruim a nossa situação, mas a gente também precisa olhar para o outro e também colocar os pés no chão, né, gente? Era muito ruim vê-lo no CPAP, vê-lo no oxigênio. Eu falo que ele era uma tartaruga, porque não ia meio litro de oxigênio e a criatura não saía do meio litro de oxigênio. Mas do lado tinha um entubado que tinha nascido de 26 semanas, uma mãe que estava 3 meses morando na UTI, que estava sem ver a menininha dela, mais velha. Então, assim, foi ruim, mas eu olhava para o lado, meu filho ainda era o menos grave daquela UTI. Então, a gente também tem que falar, vamos sentar aqui no banquinho que me compete, sabe? Assim, não adianta também você dramatizar aquela situação. Então, assim, foi muito difícil passar, mas é hora de você olhar para o outro e falar assim, nossa, mas... eu ainda estou um pouco melhor. Não no sentido de... Mas, sim, nossa, nascer de 26, 27, 28, 30... Neste momento, ainda estou privilegiada sim, pela eu não condição. Não, meu Deus. Gente, a minha irmã lá, o Cássio lá, a gente com carro, com apartamento, que foi cedido gentilmente por uma amiga super querida. Então, as mulheres sozinhas, porque era de Caldas, Pará, com a família sozinha, voltava de ônibus. Então, assim, o Cássio me levava, o Cássio lanchinho. Então, gente, tem hora que também você precisa falar, opa, né? O sofrimento, ele precisa ser, não dá pra você... Então, foi muito difícil, mas eu olhava pro lado e falei, bora, né? Acorda. Vamos, né? Vai dar tudo certo. Mas eu tinha muito medo, era época março, né? Época de bronquiolite. Então, tinha criança com influenza internado, tinha criança com Covid internado. Então, há um medo. Mas a gente não vive de medo, né? Então, há também esperança que precisou ser cultivada todos os dias. Mas não foi fácil, né, gente? Chegar no apartamento todo dia à noite sem ele, eu não dormia. Assim, é algo que você não prepara. Você nunca prepara. Assim, às noites, quando eu saí do hospital... sem ele, eu falei, não, eu falo assim, eu tava preparada pra tudo, menos... ficar sem. E aí a maternidade é a premium, né? Então, é um hall, assim, todo mundo tirando foto, saindo com o bebê. E assim, eu de braço, né? Cadê o meu, né? Mas eu tinha uma esperança que eu ia sair com ele nos braços, né? E assim foi.
E aí nós saímos com 10 dias, aí, gente, ó. Mas Mãe, eu falo que ainda foi, mãe, aqui nós. A gente faz isso direto aqui. E aí, com 10 dias, nós viemos pra casa. E aí começou todo um processo, né? Porque na UTI ele já tava com muita raja de sangue nas fezes, com muita diarreia, com muita assadura. Então, ele recebeu alta já com baixo peso, 1,8 kg. E quando nós chegamos em casa, isso foi piorando. A diarreia foi piorando, a assadura foi piorando, os vômitos, ele fazia pausa respiratória, ele fazia apneia. Também pela prematuridade, também pelas intolerâncias, a intolerância à lactose, que é transitória, né? Então, via leite materno, a lactose existe, né? A lactose do leite materno existe. E aí foi um processo de diagnóstico, onde a gente contou com o auxílio de uma gastropediatra, que é super querida, que é colega minha, e veio, então, o diagnóstico de alergia alimentar. E estamos em processo, né? Ele ainda é alérgico, mas eu falo que é igual um ragudo. Tá ali. Chega, porque a dele é higieno-mediada, né? Então, a dele é higieno-mediada, tá ali. O caminho vai chegar, eu só não sei quando, né? Eu não sei quilometragem, mas vai chegar. Ele não tá em dieta de restrição, mas estamos aí no processo de introdução da alimentação complementar e, a princípio, já fomos vários alimentos e ele não reagiu mais nenhum. Graças a Deus. E tudo certo, né? Eu falo que é a forma da gente ver também a situação. Eu acho que a gente precisa... eu falo que toda vez eu falava isso no consultório, né? Deus, se eu fosse escolher alguma doença que fosse uma proctocolite, né? Aí Deus falou assim, mas é agora? Né? Então sirva-se, né? Brincadeira que mas a gente tem que ter essa leveza no sentido de eu brinco com ele, eu falei assim, meu filho, se for alergia, tá tudo certo que eu cuido, né? Então, exato, tá né? certo, né? Deus entregou nas melhores mãozinhas. Tá tudo certo. Eu falo, meu filho, mas se for alergia, tá tudo certo que eu cuido. Você não pode ter outra ziquezira que eu não sei. Mas se for alergia, tá tudo certo que eu cuido. Então, diante de coisas que a gente não pode mudar, a gente precisa ter uma leveza, né? Com certeza. Porque a criança precisa disso. A criança precisa da leveza dos pais para nem se vitimizar com a doença e aquilo fortalecer, né? A situação tá aí, né? O desespero não vai mudar aquela situação, né? Não iria mudar a situação. O que mudou, a Ludmila, pediatra, mãe? Então, a gente estava até falando sobre isso, né? Eu estava conversando isso com meu esposo. O que mudou talvez a leveza, assim, e a firmeza, a segurança. Porque antes a gente tem a teoria, mas por vezes eu falo assim, vai funcionar na prática? Aí hoje eu digo assim, funciona, pode fazer. Então, assim, a segurança e a firmeza de é isso mesmo. Esses dias ele teve, até postei, né, uma dermatite perioral horrorosa. Era perioral, tá, gente? Dermatite perioral, ele não era alergia alimentar. Nossa, ele ficou parecendo que torrou Eu acho que eu vi o menino parecia... Oh, meu Deus. Aí, coradinho, eu falei, não, gente, isso é dermatite perioral. Então, assim, lógico, pra mim é mais tranquilo, né, gente? Então, eu olhei, eu falei, ok, dermatite perioral, a gente vai fazer esses cuidados. E aí, um dia depois, estava zerado. Aí eu falei, dá certo mesmo. Então, outra... Então, isso, verdade. Agora, além da teoria, você tem a prática e a experiência. Isso. Aí, vez ou outra, quando acontece algum fator desencadeante, ela volta. Então, eu falo, e eu oriento isso. Olha, vai voltar. Se algum alimento ácido tocar na boca e a saliva ficar ali, a perioral vai piorar de novo. E aí, pior, né? E aí, como eu consigo orientar meus filhos, olha, se acontecer isso, vai dar uma pioradinha. Ele, olha, piorou mesmo. Então, aí eu falo que o que mudou? Me trouxe essa segurança de falar assim, era aquilo mesmo que eu dizia, sabe? É isso. Que bom. Nossa, doutora, eu acho que daria pra gente ficar aqui um tempão, né? Porque eu tenho uma informação de qualidade, que é o que a gente estava comentando também. Isso precisa ser melhor, né? As orientações precisam ser mais claras em relação a esse tema. Os profissionais, né, precisam humanizar um pouco mais, que eu acho que é esse o seu grande diferencial, além de muito estudiosa. Você tem um acolhimento ali no seu consultório, com a família também, principal, com a mãe que também está doente, está ficando, né, que também exausta, que está ouvindo de tudo, que está lendo na internet o tempo inteiro, alergia, intolerância, e não sabe bem como é aquilo. Então, eu acho que a gente precisa falar, né, mais sobre isso. Foi de grande valia você estar aqui conosco hoje. Foi uma honra. Nossa, trazer ela aqui deu um sentimento bom, não é? Foi um déjà vu, né? Foi um sentimento assim, gente, né? A gente já viveu, né? A gente já viveu isso, né? E passamos por algumas dificuldades, né? No sentido, né? Da alergia múltipla.
mais vencemos. O pediatra marca a vida da mãe, não é? Com Porque certeza. a gente começa a amar a pessoa, não mas é? Por cuidar tanto. As famílias Com também certeza. marcam e transformam nossas vidas, de verdade. Então, em muitos momentos, assim, na UTI, por exemplo, eu lembrava, gente, mas como que a fulana conseguiu passar, né? Então, eu falo que eu aprendo com vocês também. Eu deixo um pouquinho de mim, mas eu levo também, né? Ah, ela é assim, gente. No consultório dela é consulta de 1 hora. Gente, mas eu Não tem hora, ela não oferece consigo. pra ir na sua casa. Eu não consigo falar menos, entende? É uma coisa difícil. Graças a Deus por você estar aqui conosco, Ludmila, por você Eu que ter vindo agradeço. para as séries. Eu Sim. já orei muito pela sua vida nesse sentido, de Deus ter te colocado aqui, porque a gente precisava muito. Com certeza. Né? Uhum. Passando por tudo, Responsabilidade. eu sou muito grata pela sua vida. Eu que Obrigada. agradeço o convite. Muito Volto obrigada. nas próximas férias. Combinado. Combinado. Pronto, então. Pessoal, lembrando que a Aqua Bronze está com a gente nesse episódio também. Aqua Bronze que nesse mês, né? Principalmente nesse mês, ela teve em quase todos os episódios, né? Quando a gente vendeu essa ideia, foi a primeira a apoiar, né? Não, eu vou estar junto desse episódio. E ela mandou um presente pra Ludmila. Pega aí, Vanessa. Vanessa mandou pra você. Presente da querida Vanessa. Vive fazendo Nós minha Tem um sacolinha. pra gente também. Vive fazendo sacolinha lá, gente. Olha que gracinha. Muito bom. E nesse Obrigada, mês Vanessa. do Dia das Crianças, quem assistiu a live viu a alegria dos meninos. Mandou presente pra a Aqua Bronze eles, mandou né? presente Foi. para eles. Um monte de camisa de proteção solar, um monte de novidade, né? Lá. Até Os roupão, né? roupões das meninas, Aham. muito lindo. Obrigada, Vanessa, mais uma vez. Obrigada, Aqua Bronze. Obrigada. E confiram as novidades. Então, esse foi mais um episódio, né? Obrigada a todos que estão nos assistindo. Não esqueçam de enviar o aviãozinho. Deixa um comentário. Inscreve no canal quem não é inscrito. É isso Né? aí. E E então, beijinhos. Tchau, tchau.